Cara, seguinte, como a GeTV está falhando miseravelmente em copiar a Cazé TV, a gente conseguiu ver, cara, principalmente nessa Copa do Mundo, que a GeTV foi completamente anulada, a gente pode dizer assim, tipo, não tinha absolutamente nada passando, a não ser um pré-jogo por aí, mas aquelas coisas que tipicamente, a não ser que a pessoa tenha muita carisma, e eu não tô dizendo que o Igor, o Formiga não tenha, mas não é algo estrondoso, não é algo que todo mundo para assistir, igual como é o pré-jogo da Casa TV, igual como é os jogos que passaram na Casa TV. Bora lá ver a opinião aqui do nosso parceiro Fute Brito, rapaziada. Já deixa o like lá, se inscreve no canal, rumo a 2.000 inscritos lá no canal dele. O vídeo tem 74 mil visualizações, então deve ser coisa boa. Na transmissão da Copa do Mundo, o Luizinho da Cazé TV estava torcendo escancaradamente para a Argentina. Errou a mão e o Casimiro simplesmente entregou uma camisa da Argentina para ele, ao vivo, na cara de todo mundo. Pô, cara, nessa hora, cara, eu tava assistindo ao vivo. Eu não aguentei, não. O Luizinho falando assim, do Marcelo Becker falando assim: uma bola tá comigo e a outra contigo. Tem outras 6 aí pra quem quiser pegar. Aí o Casemiro fala assim: o Casemiro fala assim, pô, isso daí é frase mama do profissional. Meu Deus do céu, os caras são malucos. Já na GeTV, uma brincadeira de nada virou processo interno. Teve jornalista ameaçando pedir demissão e comentarista dizendo que ficou puto com os próprios colegas. É exatamente. Oxi, isso é sério? É sério? Formiga processou, aquele negócio pra quem não tá entendendo é quando o pessoal usou ele falando finish, alguma coisa assim, né? Eu não acredito, cara. Aí é loucura. Essa imagem que a Globo não queria passar. E é exatamente essa imagem que tá passando, quer eles queiram ou não. A ideia lá atrás era clara. Eles queriam criar um projeto mais solto, mais parecido com o que a Cazé TV construiu do zero. Só que ninguém combinou um detalhe importante. Para competir com a Cazé de verdade, você também precisa aguentar levar porrada. E é exatamente aí que a coisa desanda. No final, eu vou te contar de onde vem essa diferença toda. O motivo real de um lado aguentar numa boa e o outro travar desse jeito. Fica comigo até lá. Vamos começar pelo exemplo de como se faz. Durante o jogo entre Argentina e Suíça, nas quartas de final da Copa, o Luizinho, narrador da Cazé TV, se empolgou tanto com o Messi que a internet caiu matando nele. Teve gente comparando ele com Galvão Bueno, teve gente dizendo que preferia voltar pro monopólio antigo da Globo. Teve até torcedor pedindo pra Globo comprar os direitos de 2030 só para tirar a Cazé TV da frente. Foi um massacre mesmo na rede social. E qual foi a resposta? Ao vivo, na cara de todo mundo. O próprio Casimiro. Mas aí, cara, quando a Copa do Mundo acabou, deu pra perceber que, tipo assim, por mais que parecia também que o Luizinho tava torcendo pra Argentina, né? Mas basicamente deu pra entender que ele só gosta muito do Messi. Ele mesmo falou, cara, quando a Copa do Mundo acabou, que agora sem o Messi, a Argentina tem que apodrecer pelo menos uns 30 anos aí sem ganhar nada. Nem Copa América, nem nada. Leu os comentários mais absurdos e entregou uma camisa da Argentina pro Luizinho, debochando dele mesmo. O Luizinho não falou nada, ele riu, levou na esportiva e depois ainda foi explicar numa boa que não dá pra segurar a emoção quando o jogo te entrega um Messi jogando daquele jeito. Ele disse que vive de excesso, que entende a revolta do torcedor brasileiro, mas que não ia fingir ser outra pessoa. Já o Casemiro, que também tava na bronca contra a Argentina o jogo inteiro, foi na mesma linha. Falou que recebe xingamento toda hora e já nem liga mais. É tiração de onda pesada, vindo de fora e de dentro. E ninguém fica chateado, ninguém vira a noite puto, ninguém sai correndo pra se explicar nas redes. É basicamente uma resenha entre amigos. E o mais engraçado é que a resposta foi muito rápida, e foi de todo mundo junto, sem ninguém combinar nada. Não teve reunião de crise, não teve nota oficial pedindo desculpa, não teve ninguém advertido internamente. Foi simplesmente um grupo de amigos se zoando entre eles mesmos. Então, guarda esse exemplo, porque é exatamente o oposto do que vem agora. E antes de eu continuar, deixa o like e hype o vídeo, porque a comparação que vem agora é bem pesada. Mas então... Link do canal dele na descrição. Depois da final da Copa, com a Argentina perdendo para a Espanha, o perfil oficial da GeTV soltou um post brincando com o Flaco Lopes, atacante do Palmeiras que estava na seleção argentina, usando aquele meme clássico, que Palmeiras não tem mundial. Uma brincadeira besta do tipo que qualquer perfil de humor esportivo solta desde que o mundo é mundo. Só que a resposta não veio de torcedor de time rival, veio simplesmente de dentro. A jornalista Luana Maluf, palmeirense declarada, que é da própria equipe da GeTV, foi pros stories reclamar. Disse que a publicação foi uma enorme decepção. Pra quem... Não, aí é loucura. Aí é loucura. Pô, cara, tem que saber. Tipo assim, o cara tem que saber zoar, tá ligado? Esse pessoal, principalmente. Eu não sei quantos anos ela tem, né? Mas tem que aceitar a zoação, tá ligado? Pô, você fica feio porque ela trabalha na GE. Ela trabalha, né? Se eu não tiver enganado. Fica feio porque ela trabalha, tá ligado? Se ela fosse de, sei lá, uma gringa, aí eu, sei lá,
Ia ficar menos estranho. Mas ela trabalha na GE e achou ofensivo, tipo, nada a ver, tá ligado? Ah, cara, sei lá, tem que levar na zoação. Se fosse o Flamengo, sem Mundial, e ela postasse, ela ia achar super engraçado, tá ligado? Quem trabalha sério com futebol, e chegou a brincar dizendo que esperava não ser demitida por aquele post. Ela depois disse Aí se arrependeu. Aí se arrependeu, né? que era só brincadeira, mas o Aham. estrago já estava feito. O post saiu do ar. E para fechar com chave de ouro, a própria Globo advertiu a equipe da GeTV, porque segundo eles, os profissionais estavam levando pro público uma briga que deveria ficar só entre a equipe mesmo. Acabou vazando depois que a Luana já tinha reclamado nos bastidores com os colegas antes mesmo de ir pros stories. Ou seja, ela não postou aquilo do nada, já estava incomodada com aquele tipo de brincadeira faz tempo, e a Globo pediu calma para todo mundo. Disse que esse tipo de treta tinha que ser resolvida dentro de casa, e que levar essas coisas ao público só piora a situação. Agora, compara com o Luizinho. Lá foi zoeira pesada, resolvida na hora, ao vivo, sem clima nenhum depois. Aqui, um meme mais batido que tudo virou processo interno, jornalistas se explicando story e a emissora tendo que entrar em campo para apagar incêndio. É inacreditável. Mas, se você acha que foi só um episódio isolado, Pô, sem sacanagem, chega a ser constrangedor, tá ligado? A pessoa bota um textão daquele. Nada contra, menina, pelo amor de Deus, tá, cara? Mas chega a ser um pouco constrangedor. A pessoa faz um textão daquele, ainda tem informação que teve uma discussão antes ali nos bastidores, aí ela postou, aí depois ela posta falando que é brincadeira, aí é loucura. se Um prepara, pouquinho porque tem mais um constrangedor. capítulo. E esse aqui é ainda mais triste. Durante a Copa, o técnico Jorge Jesus contou publicamente que disse pro Neymar, lá quando os dois estavam juntos no Al-Hilal, a frase "to finish", brincando com uma suposta queda de rendimento dele. A frase virou meme na hora. E quem pagou o pato na GeTV foi o Bruno Formiga, torcedor declarado do Neymar. Caê Mota e Sofia Miranda resolveram tirar uma com a cara do Formiga ao vivo, repetindo o "to finish" pra cima dele. Só que o Formiga, visivelmente, não gostou. E não escondeu o climão na hora. Na hora, ele respondeu sim. Eu vou optar pelo silêncio. E dia depois, no canal dele no YouTube, ele disse que ficou puto com os próprios companheiros, que ele já estava É, tenso com cara. todo mundo enchendo o saco dele por fora, e que aquilo, Ah, cara, sei lá. Tipo, cada um tem seus problemas, poxa. Você levar a público, tá ligado? Um problema, assim, de grupo, principalmente o pessoal que você trabalha, é complicado. Eu trabalho sozinho aqui, né, com vocês, então eu ainda não tô no meu espaço, assim, no meu momento de fala. gente de dentro pesou mais ainda. Então você reparou esse padrão, né? É zoeira de trabalho, é do tipo que rola solta na Casa TV, o tempo inteiro, sem crise nenhuma. E na GeTV vira climão, vira vídeo de desabafo, vira assunto de matéria. E o Formiga não reclamou do nada. Ele mesmo contou que já tava de saco cheio com a gente de fora enchendo o saco antes disso. E a brincadeira dos próprios colegas veio bem na hora errada. Dá pra ver claramente que eles ainda não estão prontos para algo mais pessoal. E pra mim, a resposta pra tudo isso tá na origem de cada projeto, e não na falta de talento de ninguém. E isso que eu quero deixar bem claro. A Casa TV é a Casa TV porque nasceu daquele jeito. É literalmente um grupo de amigos. O Casemiro surgiu na TV comentando no antigo Esporte Interativo, que hoje é a TNT Sport. Só que foi na Twitch que ele realmente estourou. Enquanto ainda estava fixo na TV, ele começou a fazer umas lives de madrugada, reagindo a vídeo, comentando o jogo do Brasileirão com quem estava online naquele horário. E foi crescendo, até virar praticamente a vida dele. Com essa audiência que ele já tinha na Twitch, ele conseguiu os direitos de transmissão do Atlético Paranaense, time que na época não tinha fechado acordo com a Globo. E daí pra frente foi só crescendo, puxando os amigos dele do próprio esporte interativo pra dentro do projeto. Então, entende a diferença? Os caras que estão lá hoje não se conhecem há 5, 10 meses, como boa parte da galera da GeTV. Eles se conhecem há 10. É, cara, porque querendo ou não, eu não tô falando que a GA não tenha pessoas muito próximas. Mas a Cazé, cara, é muito mais explícito que aquelas pessoas se conhecem há muito mais tempo. Então, tipo assim, não é qualquer piada que os caras vão se ofender ou deixar explícito que tá se ofendendo, tá ligado? Eu acho que tem que ser uma coisa muito pessoal, papo de, sei lá, família. Aí eu já acho que já é um pouco fora da bolha de piada, né? Até pra fora das câmeras, tá ligado? É, eu acho que dependendo da intimidade, não é muito legal fazer essas piadas. Mas tem gente que às vezes aceita. Tipo, é tanto tempo de amizade que passa batido nessas piadas mais pesadas dentro de uma família. 15 anos. É uma resenha de verdade. E eles não são privados de fazer essa resenha ao vivo. Fazem a mesma zoeira que fariam se estivesse vendo o jogo em casa ou no bar. Não existe um modo TV e um modo amigos separados. É tudo a mesma coisa. E foi esse tipo de proximidade entre eles mesmo que fez a Casa TV crescer desse jeito absurdo. Eu mesmo na Copa evitei assistir pela Globo, porque a narração de lá sempre me parecia sem alma, engessada, do jeito que a TV tradicional sempre fez. Não dá aquela sensação que você tá assistindo um jogo junto com alguém, já com o Luizinho, o Casimiro
Vladimir e o resto da galera é diferente. Você não fica só escutando eles narrando, você assiste o jogo junto com eles. E isso gera uma proximidade bizarra. A Globo sempre foi pro lado oposto. Sempre foi um padrão mais roteirizado, mais controlado. E o problema é que desde a Copa de 22, ela viu que estava perdendo espaço no online pra Cazé TV, que passou a transmitir a Olimpíada, Copa do Mundo e até a Olimpíada de Inverno, coisa que até pouco tempo atrás era praticamente monopolizada pela Mamãe Globo. Foi aí que a emissora decidiu que precisava competir com isso, e criou o famigerado GeTV. Só que a GeTV não nasceu do mesmo jeito, ela foi montada. A Globo contratou nomes que já tinham um certo apreço com o público mais jovem, tipo a Lona Maluf, o Bruno Formiga, Jorge Igor vindo da TNT, e trouxe também o Fred, que era ex-Desimpedidos, um dos pioneiros do futebol na internet, tentando aproximar o projeto dessa geração. Montaram um time que era consideravelmente bom, quase um esquadrão fantástico, só que sem ter uma... Pô, cara, eu olho pro Fred, eu só lembro daquele áudio lá no... Eu não lembro qual é o jogo. Não vou lembrar. Mas ele fala, do nada, cara. O quê? coisa que eles não têm, que é a proximidade de fato que a Cazé TV tem. Anunciaram antes de estrear que ali estava liberado palavrão, que o tom ia ser mais ousado. Só que quando você precisa anunciar que vai ser natural, já não é mais tão natural assim. E mesmo que os próprios profissionais da TV digam que bateram meta de audiência no geral, o público sente que a Globo ainda tá atrás da Cazé TV. Em audiência, em repercussão e principalmente numa coisa mais difícil ainda, que é fazer o público gostar de verdade dos caras que estão lá. É essa a diferença real, pelo menos pra mim. Não é sobre ser bom ou não. Eu gosto do Formiga, a Luana eu tenho minhas dúvidas, mas ela entrega bem. É que a Cazé TV nasceu naturalmente, e a GeTV tá tentando chegar no mesmo lugar por outro caminho, sem ter passado pelos mesmos anos de convivência, e você sente isso até na hora da piada. Quando a GeTV tenta brincar, tipo aquele meme do Flaco Lopes, parece forçado, já a Cazé TV brinca e não parece forçado, parece que é algo natural mesmo. Mas resumindo, a Cazé TV recebe zoeira pesada numa boa, porque nasceu assim, entre amigos de 10, 15 anos. A GeTV, ela foi montada às pressas para copiar esse resultado, ainda trava até numa zoeirinha de nada. E enquanto essa diferença de origem não mudar, essa distância entre as duas deve continuar assim mesmo. E você, o que acha? A GeTV consegue amadurecer isso? Ou vai continuar travando toda vez que a zoeira bater na porta errada? Comenta aí embaixo e me conta. Mas se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Cara, é isso. Eu acho muito difícil, assim, a algum momento a GE passar, assim, o rodo pela Cazé, porque, querendo ou não, cara, o principal fator, pelo menos na minha visão, é o carisma que eles têm, tá ligado? Como ele falou no vídeo, as piadas são muito naturais, os caras não estão forçando absolutamente nada. E, tipo assim, quando um faz piada com o outro, os caras levam muito na zoeira. Pode até doer um pouquinho, tá ligado? Mas os caras tentam levar sempre na zoeira. Principalmente pra não ficar esse assunto chato de você processar os próprios amigos da própria empresa ou reclamar da própria empresa no, enfim, no seu Instagram. Mas é isso, cara.